Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante. Afinal de contas, o que é uma teoria curricular? De vez em quando a gente ouve nas salas de aula, nas conversas com os professores e professoras, essa ideia de teoria e a separação entre teoria e prática. Vamos lembrar, é sempre importante lembrar que a teoria nada mais é do que uma explicação que um grupo de pessoas elabora sobre um determinado fato. É uma forma de explicar um determinado acontecimento. Isso é uma teoria. As teorias, por si só, elas se modificam. As teorias, a cada tempo, a cada contexto, a cada momento, a depender das pessoas que as elaboram, a depender dos fatos observáveis, as teorias se modificam. Então, não é nosso intuito tratar as teorias do currículo como algo estanque, algo fechado, algo a ser simplesmente incorporado por vocês. A nossa ideia é que vocês consigam situar essa noção que hoje nós vamos desenvolver, de teoria curricular, num contexto mais amplo e que vocês percebam como isso muda com o decorrer do tempo. Nós temos aqui como objetivo desse encontro, um daqueles que já apresentamos na nossa primeira conversa, conhecer e analisar criticamente as principais influências teóricas na elaboração de currículos. Lembrando, numa disciplina que se denomina teorias do currículo, nada melhor do que a gente entender, afinal de contas, o que fez com que essas teorias, essas explicações, essas formas de conceber o currículo se estabelecessem e, de alguma maneira, se tornassem importantes nas escolas, nos sistemas de ensino e no cotidiano. Logo, todo professor, toda professora já se deparou com essa questão. O que todos os alunos deveriam saber ao final do ensino médio? Nós, desde crianças, temos aquela ideia de que a escola ela é responsável por ensinar a todas as pessoas algumas coisas. Ou seja, nós terminaríamos a educação básica, terminaríamos o ensino médio dominando determinados conhecimentos. Em algum momento você já deve ter pensado que todas as escolas deveriam ensinar exatamente as mesmas coisas, de tal maneira a garantir que todas as pessoas com o ensino médio soubessem aquilo que você aprendeu, aquilo que você aprendeu a enxergar como é importante. Certamente você já se surpreendeu quando conheceu, conversou, esteve com pessoas que desconheciam certos assuntos que você já tinha encontrado com esses assuntos, tinha aprendido esses assuntos na escola que você estudou. Então, em alguma medida, uma teoria curricular ela vai procurar responder a essa questão, o que todos os alunos deveriam saber ao final do ensino médio. Mas as teorias curriculares, por sua vez, as teorias do currículo, por sua vez, elas não brotam do nada. Elas também são inspiradas por explicações conceituais, por teorias mais amplas. Teorias de outros campos que, de alguma maneira, acabam interferindo no modo com que os curriculistas, no modo com que os elaboradores das teorias curriculares vão pensar o currículo. E aqui nós arrolamos algumas inspirações teóricas, nós não precisamos pensar que são só essas, mas essas são as principais inspirações teóricas que ajudaram a conceber as teorias do currículo. Uma primeira inspiração teórica é o gerenciamento científico de Frederick Taylor. Todos vocês sabem que com o advento da industrialização, com o processo de manufatura exacerbado, com a sofisticação dos meios de produção, uma série de pessoas, entre elas Frederick Taylor, vai observar e vai procurar desenvolver de forma mais eficaz, mais eficiente, e essa palavra é muito importante, mais eficiente o processo de produção. Então, a grande contribuição de Taylor para esse sistema produtivo foi a separação entre quem planeja e quem executa. E a ideia da especialização daqueles que planejam e a especialização daqueles que executam. Se antes da industrialização a pessoa, o artesão, elaborava e executava, agora com a industrialização você tem a separação desse processo, algo que Marx lá na frente, lá atrás já tinha chamado de alienação, você tem a separação desse processo, separando quem concebe, quem planeja, quem prevê, quem pensa,
daqueles que vão entrar com a força de trabalho e que vão executar. O currículo vai sofrer essa influência, né? De alguma maneira, determinados setores se tornam os pensadores daquilo que os professores nas escolas vão ensinar. Simultaneamente a essa ideia eficientista de currículo, você tem também a influência do liberalismo. E agora você já vai olhar para o aluno como alguém que está lá para aprender aquilo que a escola tem para oferecer e que o resultado depende do esforço, do empenho, da dedicação daquele aluno. Então, ao mesmo tempo que você sofre a influência, que as teorias curriculares sofrem a influência das teorias do gerenciamento científico de Taylor, elas também sofrem a influência dos princípios liberais, que vão responsabilizar o aluno e responsabilizar a dedicação do aluno e, principalmente, entendendo o aluno, né? Entendendo alunos com diferentes desempenhos em função das suas vocações distintas ou em função das suas características individuais, e isso de alguma maneira vai explicar esse processo e vai fundamentar a ideia do currículo, das teorias curriculares. Uma outra teoria de inspiração, mas desta vez em meados do século XX, são as teorias críticas, graças a um momento chamado reconceptualização. Mais adiante no nosso curso, nós teremos oportunidade de conhecer com mais profundidade as teorias críticas. Por enquanto, é importante lembrar simplesmente o seguinte, que graças às teorias críticas que a gente começa a desconfiar do poder do currículo na constituição das pessoas, a desconfiar do poder do currículo na equalização, no equacionamento das desigualdades sociais, e nós começamos a desconfiar do poder do currículo na produção de uma sociedade, né, igualitária e na produção de sujeitos todos competentes, né? Ou seja, as teorias críticas do currículo, sob várias influências, elas vão desestabilizar aquela ideia de currículo como eficiência. Elas vão responsabilizar o currículo pelo controle da sociedade. Elas vão apontar para o currículo como aquela ferramenta, aquele dispositivo que a sociedade capitalista usa para manter as coisas como elas estão. Mas as contribuições, as inspirações de outras teorias, né, as contribuições de outras teorias para as teorias do currículo não se resumem a estas. Nós também temos recentemente, né, alguns teóricos do currículo que vão se inspirar na história e principalmente vão se alimentar de métodos de pesquisa baseados na historiografia para entender como é que as escolas vão produzindo propostas curriculares, como é que os sistemas vão produzindo currículos diferentes. Também temos, né, já a partir dos anos 70, uma influência bastante significativa da sociologia, né, das teorias da sociologia para a gente pensar o currículo e, finalmente, né, no finalzinho do século XX, nós também temos influência, as teorias curriculares também vão sofrer influência das teorias do conhecimento. Mas todas essas inspirações teóricas nos ajudam a pensar em dois papéis para o currículo. Um primeiro é o papel normativo do currículo. Observe, para aqueles que já têm alguma experiência como docentes nas escolas de educação básica, observe como muitas vezes a gente pensa que o currículo diz aquilo que nós vamos ensinar. Então, não é hoje, né, não é de hoje que essa concepção circula entre nós. O que é o papel normativo do currículo? É o estabelecimento de regras que orientam a elaboração e a prática. A partir do currículo, nós teríamos algo a fazer, algo que precisa ser feito e o modo como isso precisa ser feito. Uma outra característica que o currículo acabou incorporando, né, a partir de todas aquelas experiências, é que o currículo se vê na responsabilidade de transmitir um certo conjunto de valores, uma certa organização de valores. Então nós temos uma situação bem interessante, né? Ao mesmo tempo que o currículo vai apresentando o conhecimento a ser aprendido, o currículo também vai esperando que as pessoas se tornem pessoas de determinadas maneiras a partir da caminhada na escola, a partir do percurso curricular. Esse é um papel
que o currículo adquiriu com base naquelas teorias. Um outro papel que o currículo adquiriu é o papel crítico. Ora, vamos nos lembrar que as teorias do currículo também sofreram influência das teorias críticas, aquele movimento de reconceptualização. E qual seria o papel crítico do currículo? Nós, passamos, graças às teorias da história, da sociologia, as teorias do conhecimento, a teorização crítica, nós passamos a analisar as premissas, os pontos fortes e os pontos fracos das propostas curriculares. Ao invés de tratá-las como textos que precisavam ser incorporados e simplesmente executados na escola, como queriam as teorias da eficiência, do gerenciamento científico e do liberalismo, graças às teorias críticas, nós já passamos a questionar, a indagar, a interrogar, tentando analisar as propostas curriculares a partir de diversas ideias. Uma delas, por exemplo, é olhar como é que esse currículo funciona na prática. Ora, as escolas recebem lá as propostas curriculares, os documentos curriculares das redes privada, estadual ou municipal, é indiferente. As escolas também têm os seus projetos que são concebidos normalmente no começo do ano, mas como é que tudo isso funciona na prática? Graças às teorias críticas, graças àquele movimento de reconceptualização, a teoria do conhecimento, a sociologia e a história, a gente passa a olhar para o currículo em ação. E, finalmente, uma outra característica do papel crítico do currículo é a necessidade de um campo teórico específico que nos permita ler o currículo. Então, professor, professora, não se trata simplesmente de pegar um documento curricular, uma proposta curricular ou um currículo em ação, ou seja, o currículo sendo desenvolvido, e dizer, ele é bom ou ele não é bom, ele me interessa, eu gosto dele ou não gosto dele. Não. O papel crítico do currículo nos obriga a pensar numa teoria de base para poder, inspirando-se nessa teoria, se apropriando dos conceitos dessa teoria, interpretar aquilo que está acontecendo ou aquilo que é proposto enquanto documento curricular. Bom, se nós confrontarmos o papel normativo com o papel crítico, será que a gente pode pensar só em um e abrir mão do outro? Não é dessa maneira. O normativo se torna tecnicismo sem o crítico. Esse termo tecnicismo, nós já comentamos numa videoaula anterior, falamos muito rapidamente dele, mas ele será aprofundado em encontros posteriores. De maneira geral, o tecnicismo pode ser entendido como uma proposta de trabalho, uma proposta pedagógica que responsabiliza o professor por colocar uma determinada concepção de ensino em ação e esse professor ficaria reduzido a pensar boas atividades, a ter uma boa, entre aspas, didática para desenvolver o seu trabalho. Uma proposta tecnicista, ela de alguma maneira influencia as ideias de currículo, ela está bastante influenciada na noção, no papel normativo do currículo. Então, se a gente tiver um currículo normativo, sem nenhuma crítica, nós teremos uma visão tecnicista. Por outro lado, se nós tivermos exclusivamente uma perspectiva crítica, sem nenhuma determinação para a escola, sem nenhuma norma para a escola, nós teremos também um currículo esvaziado. Alguns teóricos do currículo, este que nós estamos nos inspirando hoje, que é o Michael Young, vão lembrar, olha, não basta ter só a crítica, é importante também que o currículo determine algumas coisas, sugira algumas coisas, aponte alguns caminhos. Dito tudo isto, o que aconteceria se não existissem teorias do currículo? Ou seja, o que aconteceria se não existem campos que nos ajudam a pensar naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos apresentando e como que nós estamos fazendo isso nas escolas. Na visão deste autor, que nós hoje estamos nos inspirando, sem orientações e princípios, que é aquilo que os currículos fazem, sem orientações e princípios derivados das teorias do currículo, os professores perderiam o sentido da sua profissão. Ou seja, não cabe
aqui no nosso encontro, na nossa disciplina, pensar que o professor vai para a sala de aula e lá na sala de aula ele vai inventar o que vai fazer, ou lá na sala de aula ele vai improvisar o que vai fazer. Não, o professor é alguém que entra na sala de aula sabendo o que vai realizar, e isso que ele vai realizar naquele dia, por sua vez, está articulado a uma determinada ideia de cidadão que ele quer formar e uma determinada teoria do currículo. Se nós tirarmos as teorias do currículo, esse professor ele vai trabalhar no improviso, esse professor vai trabalhar no laissez-faire. Esse professor, portanto, perde aquilo que caracteriza a sua profissão. Uma outra contribuição importante das teorias do currículo o papel de uma teoria do currículo é a análise do conhecimento trabalhado na escola e a proposta das melhores alternativas possíveis. Desguarnecido de uma teoria do currículo, esse professor não tem como interpretar as propostas que os sistemas privado ou público encaminham para as escolas. Desprovido de uma teoria de currículo, o professor não tem como analisar um projeto pedagógico e procurar se inserir ou não se inserir. Não tem como fazer uma análise desse documento e entender se aquele documento é o melhor ou não para a escola. Num tempo como este que nós estamos vivendo, que é responsabilidade das escolas elaborarem suas propostas curriculares, um professor que não conheça as teorias do currículo não consegue fazer essa análise crítica. Bom, dito isto, qual é o melhor conhecimento a ser ofertado pelas escolas? Lembram, a pergunta de saída foi o que os alunos do ensino médio precisam saber, o que todo mundo deveria saber quando termina o ensino médio. Aqui, nós fechamos a videoaula de hoje com essa questão que vai ser respondida lá na videoaula seguinte. Muito obrigado.